Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos refletir sobre a importância da espiritualidade e da religiosidade na psicoterapia. Eu sou Carlos Medeiros e este é o nosso canal Curadoria de Conhecimentos em Espiritualidade. Essa nossa reflexão sobre a importância da espiritualidade e da religiosidade na psicoterapia está fundamentada, não é um trabalho meu exclusivo, né, mas ela está fundamentada numa pesquisa científica de autoria do Dr. Júlio Pérez, que é o psicólogo e doutor em neurociências e comportamento, juntamente com o Dr. Manuel Simão, psicólogo e mestre em neurociências e comportamento e vice-presidente da Associação Luso-Brasileira de Transpessoal, da ALUBRAT, e da doutora Antônia Nazelo, que é doutora pela Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina. Para um determinado conhecimento ser considerado ciência, ele precisa ter três elementos. Precisa ter um objeto de estudo, métodos de pesquisas e leis e postulados. A primeira pessoa que estabeleceu aquilo que foi considerado o primeiro laboratório de psicologia em 1879 na Alemanha foi o médico Wilhelm Wundt. Ele era um médico alemão que criou o primeiro laboratório, aquilo que seria o primeiro laboratório de psicologia, em 1879 na Alemanha. Então a psicologia como ciência, propriamente dita, ela, de alguma maneira, sempre enfrentou uma dificuldade para se firmar. Porque se a gente perguntar qual é o objeto de estudo da psicologia, eu falei que para ser uma ciência não precisa de objeto de estudo. O objeto de estudo da psicologia é a alma ou a mente. Onde é que elas estão? Dá aí para mim. Põe ela dentro de um laboratório. Então, é um tema muito subjetivo, isso está relacionado à subjetividade humana. A gente precisa ter em mente, principalmente, que a psicoterapia não é uma atividade privativa dos psicólogos. O Conselho Federal de Psicologia regulamenta a atuação do psicólogo na psicoterapia através da resolução CFP 010/2000. Né? Entretanto, de acordo com a legislação brasileira, não é uma atividade privativa de psicólogos. Ela pode ser praticada e é praticada por outros profissionais, praticadas por filósofos, né? Praticadas por coaches, né? Por terapeutas, mas eles não podem usar o título de psicólogo. Né? Mas a psicoterapia em si não é uma prática exclusiva dos psicólogos propriamente dito. Né? Então, como é que a gente pode estudar as contribuições da psicoterapia na vida do ser humano? Ela provoca ou ajuda a provocar experiências reflexivas sobre o sentido da vida. Ela ajuda a estabelecer conexões entre os saberes, então vários conhecimentos distintos. A psicologia colabora com essa união, com essa intersecção. Desperta motivações internas que nada tem a ver com a obtenção de algo em troca, nem com motivação não tem a ver com frases de autoajuda, me desculpem aí a sinceridade, né? Mas não tem a ver com folhinha de calendário pendurada na parede. Mas tem a ver com a realização pessoal. Quando você desenvolve uma habilidade ou competência que você deseja, que você o torna realizado, isso o torna motivado. Então, promover engajamento, estimular a resiliência, desafiar a normose, aquela normalidade patológica, a psicologia contribui e muito nesse papel, nesse trabalho. De alguns anos para cá, uma preocupação da importância de incluir os temas da religiosidade e da espiritualidade na psicoterapia, no sentido de promover a melhoria cada vez maior do paciente. Esses conceitos de religiosidade e espiritualidade são importantes nesse sentido. Para isso, a gente precisa refletir neles e conversar um pouquinho sobre esses conceitos. Difícil conceituar ambos, porque são muito próximos. Porém, há um médico norte-americano chamado Harold Koenig. É um médico dedicado ao estudo da mente e da espiritualidade. Ele define a religião e a espiritualidade assim, que religião é um sistema organizado de crenças, práticas
rituais e símbolos, projetados para auxiliar a proximidade do indivíduo com o que ele considera sagrado e transcendente. Já a espiritualidade, por sua vez, é uma busca pessoal de respostas sobre o significado da vida e o relacionamento com o sagrado e o transcendente. Tá? Então, precisa ter um entendimento sobre essas questões da espiritualidade e da religiosidade, porque você pode encontrar indivíduos bastante espiritualizados que não pertencem a nenhuma religião tradicional. Indivíduos que são praticantes de várias religiões, mas que de espiritualidade têm muito pouco. Eu costumo dar um exemplo mais palatável para a gente poder entender. Eu acho que um exemplo bacana é o exemplo do padre Fábio de Mello. É um cara religioso, porque pertence a uma religião tradicional, ao catolicismo, ele é um padre, e uma pessoa extremamente espiritualizada. Quer dizer, ele busca essa sua busca pessoal de se relacionar com o transcendente, com a espiritualidade, é muito forte. Ele não tem amarras com determinadas questões essencialmente dogmáticas. Falando em amarras, a gente precisa entender que esses dois conceitos, esses dois casos, religiosidade e espiritualidade, não deve existir amarras entre eles. Os conceitos de espiritualidade e religiosidade podem ser foco também do tratamento psiquiátrico e psicológico. E isso está previsto, inclusive, no DSM-5, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é um documento, que é um texto, um livro, consultado pelos profissionais de psiquiatria, de psicologia. E essa necessidade, essa importância, nasceu da observação que os próprios terapeutas, psicólogos e psiquiatras tinham dos seus pacientes. Quando eles abordavam esses temas relacionados à religiosidade e espiritualidade, o quanto isso colaborava na cura ou no avanço de cura dessas pessoas, desses pacientes. A diversidade de conceitos em torno do tema espiritualidade, especificamente, dificulta um pouco a abordagem em psicoterapia. Nem todas as abordagens psicológicas ou psicoterapêuticas encontraram um ajuste do tema de forma adequada. A gente sabe disso. É preciso ter abertura dos terapeutas, dos psicólogos, ou mesmo dos psiquiatras, dos psicoterapeutas, para o assunto. Então, essa abertura passa pela discussão de alguns pontos importantes. A relação terapeuta-cliente, que deve ser uma relação de empatia. O cliente está ciente de que ele é o único responsável pelas escolhas que ele faz. E a compreensão do eu pelo próprio cliente. Do ponto de vista da resiliência, ou seja, da capacidade que os pacientes têm, ou que as pessoas têm, de enfrentar um trauma e retornar deles mais sábios ou mais preparados, é preciso que fique claro que os próprios pacientes e não os terapeutas é que são os verdadeiros curadores. Observa-se um aumento dos estados de otimismo, de esperança nos pacientes, uma redução dos níveis de estresse, dos níveis de depressão, de desesperação, uma mobilização maior da esperança e do otimismo quando se aborda adequadamente as questões de religiosidade e de espiritualidade no âmbito da psicoterapia desses pacientes. A maioria das abordagens psicoterapêuticas articula essa percepção e esses sistemas de crenças dos pacientes durante a terapia. A gente sabe disso. Mas nem todas essas abordagens estão preparadas para isso. Eu não vou citar aqui para não ferir algum problema ético, mas a gente sabe que nem todas as práticas psicoterapêuticas estão ajustadas para lidar com essas questões religiosas e espirituais da vida do paciente. A neurociência tem revelado que o mundo é percebido por cada indivíduo não é um reflexo exato do mundo físico, né? E os aspectos e características essenciais do mundo percebido não estão de fato assim presentes no mundo físico. Cada pessoa percebe de uma maneira. Então, eu posso olhar uma determinada parede pintada com a cor azul e perguntar para alguém vai falar, é um azul claro. Não, o outro vai dizer, é um azul escuro. Não, é um azul mar, é um azul céu. Essa percepção é muito particular. Da mesma forma, a percepção dos aspectos de religiosidade e espiritualidade são muito particulares de cada indivíduo. E o preparo dos terapeutas é importante nesse sentido. E isso tudo, esse estudo em torno desses dois temas na psicoterapia, reforça a importância desse tratamento psicoterápico abranger os diálogos internos, subjetivos e os sistemas de crenças de cada um dos pacientes.
Isso é importante, porque nesses sistemas de crenças pode estar a resposta de muitas dúvidas que o próprio paciente tem e que não se apercebeu dessas respostas ainda. O conceito de saúde da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a mera ausência de doença ou enfermidade. Esse, textualmente, é o conceito de saúde externado pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. Mas a gente acrescentaria ainda mais um elemento, o espiritual. O homem pode e deve ser analisado sobre os aspectos bio, psico, sócio, espirituais. O bem-estar espiritual é também uma dimensão de estado de saúde. A maioria dos estudos mostra que o envolvimento religioso e com a espiritualidade estão associados com os melhores índices de saúde, incluindo longevidade, né, habilidades de manejo, qualidade de vida no sentido positivo, a gente fala aqui, né, porque esse tema já caiu em desuso, quase. Menor índice de ansiedade, depressão, menor índice de suicídio. Aliás, eu abro aqui um parênteses muito importante sobre o suicídio. Segundo dados do CVV, Centro de Valorização da Vida, um suicídio a cada 40 segundos ocorre no mundo. Um suicídio a cada 40 segundos. Em 40 segundos que nós estamos falando aqui, uma pessoa se suicidou. Já pensamos nisso? E o Brasil está no péssimo ranking, está no 8º lugar dos países no maior ranking de suicídios. Isso é que também chamou a atenção de psicólogos, de terapeutas, assim como eu citei aqui o Dr. Júlio Pérez, o Dr. Manuel Simão, pessoas que eu conheço pessoalmente, tive a grata satisfação de conhecer e conheço pessoalmente, né, de estudar, de observar a importância desses temas na psicoterapia. Práticas espirituais, como a prece, a contemplação, a meditação, o relaxamento, práticas da hipnose, que induzem a estados ampliados de consciência, concorrem também para ampliar a resiliência, a capacidade de lidar com o trauma, aumento da esperança, do perdão, do otimismo diante do futuro e de demais reações positivas que reduzem aqui aquela sensação de desamparo. Quem nunca se sentiu desamparado? Essa é uma sensação muito ruim, especialmente decorrente de traumas sofridos, que a gente chama de transtorno do estresse pós-traumático, TEPT. Esses estados ampliados de consciência que nos levam a ter uma percepção muito maior sobre a realidade, pode ser o caminho para a integração da religiosidade e da espiritualidade na psicoterapia, pode ser um caminho. Visando sempre o atendimento das pessoas que valorizam em seus sistemas de crença essa instância. Então, nem todo paciente tem interesse nisso, né? Então, por exemplo, a gente já sabe, observa a psicoterapia religiosa, o aconselhamento pastoral, a terapia cognitivo-comportamental religiosa, a terapia transpessoal, trazida aí pela psicologia transpessoal, considerada a 4ª força da psicologia, a psicologia da consciência, dentre outros modelos, procuram reconhecer e utilizar as crenças religiosas dos pacientes em seus tratamentos, em seu próprio favor, para reduzir os sintomas e dificuldades no âmbito da saúde mental. Então, repetindo novamente, a escuta ativa transpessoal, o aconselhamento religioso, os terapeutas holísticos utilizando esses elementos, o coaching de vida, o coaching espiritual, o coaching psicoterapêutico, o counseling, enfim, são práticas que, se incorporadas com a religiosidade e a espiritualidade segundo os padrões do paciente, podem promover uma mudança substancial na qualidade de vida dessas pessoas. A gente deixa algumas sugestões aqui também, né? Que é importante para os nossos profissionais pensarem a respeito. Digo, já abro um parênteses, eu não sou psicólogo, eu sou um pesquisador, sou um curador de conhecimentos. Recomendo às pessoas que quiserem aprofundar-se no assunto, que conheçam a obra, os livros escritos aí pelo Dr. Júlio Pérez, já citados aqui, que é uma referência nesse sentido, né? O livro da doutora Vera Saldanha, na área da psicologia transpessoal, e tantos outros trabalhos que fornecem para a gente um cabedal de conhecimento interessante. Mas a sugestão que eu ia falando é essa: conhecer a espiritualidade como componente essencial da personalidade e da saúde por parte dos profissionais. Conhecer isso.
esclarecer os conceitos de religiosidade e espiritualidade com os profissionais. Os profissionais precisam ser esclarecidos para isso. Nos programas de formação, os cursos, mesmo os cursos livres, cursos de capacitação, de especialização, incluir em seu currículo o estudo da espiritualidade e da religiosidade, já que o próprio DSM-5, como eu disse até então, prevê esse tipo de questão. Incluir a espiritualidade como recurso de saúde na formação de novos profissionais. Desenvolver treinamento específico para a área clínica. Enfim, a gente não cansa de dizer isso, né, pessoal? Que a integração das dimensões espirituais e religiosas dos pacientes nos seus tratamentos requer um profissionalismo ético, uma alta qualidade de conhecimento e habilidades para alinhar as informações coletadas sobre as crenças e valores à eficácia terapêutica. E um alerta também para os nossos profissionais. Cuidados que o terapeuta deve ter para não promover uma fratura ética. Então, ampliar a empatia com o paciente, mesmo que ele, o terapeuta, não concorde com os seus sistemas de crença. O outro ponto é evitar o convencimento, tentar convencer o paciente para que este não adote valores e crenças do terapeuta, porque o terapeuta tem seu sistema de crença também. E aí se promove uma fratura ética, né? Isso é um perigo. E também não exagerar nas convicções pessoais, abandonando a neutralidade. Isso tudo, a gente reconhece que é um processo bastante difícil, bastante desafiador, mas é muito importante a gente refletir a respeito. Eu espero que você tenha gostado desse assunto. Eu deixo aqui o meu abraço no seu coração e fique com essa reflexão para os seus próximos dias. Até uma próxima oportunidade aqui no canal Curadoria de Conhecimentos em Espiritualidade. Muita paz.